A Galeria Virgílio abre hoje em São Paulo a exposição Speech, do artista plástico português Thiago Mestre. Com curadoria de Paulo Miada, a mostra reúne a produção recente do artista. São cerca de 40 obras que refletem de forma crítica e com humor a política do sistema de sua arte e sua relação com o espectador. E para falar sobre a mostra, eu converso agora com o Thiago Mestre. Bom dia, Thiago. Tudo bem com você? Bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui no Band News TV. É meu. Thiago, a mostra Speech reúne trabalhos de naturezas distintas, né? Pinturas, esculturas, instalações, objetos arqueológicos e até mesmo tem um vídeo. Existe uma unidade entre essas diversas obras? Qual que é a ideia intrínseca de Speech? Olha, Fernanda, uma unidade eu acho que existe porque é um conjunto de obras que vêm de um mesmo autor, foram feitas por mim. No entanto, a própria exposição ela trata de uma riqueza, de uma diversidade, da maneira como se expõe a arte, da feitura, da obra de arte. Então ela é muito diversa dentro desta unidade que é o título da exposição, que se chama Speech, não é? Por que esse nome? Speech quer dizer discurso, em inglês, é a primeira coisa. E esta é uma exposição que tenta olhar para as peças, mas para as peças e para a maneira como elas são passadas para o público. Que discurso é que legitima a obra de arte hoje em dia? Hoje em dia, ao longo dos tempos, é uma discussão que perspassa vários séculos, vários momentos. E a exposição trata disso, exatamente. Agora, Thiago, aliás, Speech também é o nome de uma obra presente na sua mostra, né? A escultura em argila de uma cabeça humana sobre um pedestal. Inclusive, já passamos essa imagem. É a única obra declaradamente figurativa. Poderíamos dizer que esta é a obra síntese da sua exposição? Bom, como eu te estava dizendo, é uma exposição que é difícil dizer que alguma obra possa ser síntese de toda a exposição, até porque a exposição ela não é conclusiva em nada. É uma exposição que levanta essa imagem, né? Esta imagem. Essa obra sua. Esta obra, o Speech, é uma cabeça de um personagem, de uma pessoa que parece estar proferindo um discurso que é inaudível, por se tratar de uma estátua, evidentemente, e ela é posicionada na exposição de uma maneira quase totémica. É um tótem, é uma espécie de uma relíquia que meio que fala para toda a exposição e fala para o público. É a peça que recebe o público. Por isso é Speech, né? O nome da sua exposição. Exato. Thiago, outro trabalho emblemático da mostra é a animação Stop Motion at the Museum, que mostra um boneco de massinha passando por uma exposição dentro de um museu. Parece que a obra faz uma reflexão sobre como o público compreende as obras de arte. Fala um pouquinho desse trabalho pra gente. Bom, Fernanda, se eu estava dizendo que a obra Speech ela é inaudível por ser uma estátua, o At the Museum, que é um stop motion em massinha, ele também é uma obra bastante silenciosa, porque não tem som. No entanto, ele mostra um rol de experiências do espectador com a obra. Uma espécie de um museu ficcionado, em que um personagem se depara com as mais diversas situações, de pintura, a escultura. E tem uma coisa interessante em relação à exposição, que este vídeo ele apresenta uma série de peças que depois aparecem mais tarde na própria exposição. É uma espécie de museu privado meu, que levanta uma série de questões que me interessam. Ele fala sobre um público contemporâneo da arte contemporânea. Fala sobre um olhar tipificado, fala com uma maneira como este personagem, ele despende somente 2 segundos em cada uma das obras e despende exatamente o mesmo tempo, independentemente de ser uma obra de argila, de bronze, uma pintura. É um olhar seriado, tipificado. Fala um pouco sobre o consumo da arte para as massas, o consumo da arte como objeto de consumo também. Thiago, dá para falar que você até também fez isso, de repente, baseado na sua experiência, vendo as pessoas, vendo a sua arte? Como é que é isso? Sim, eventualmente até da minha própria experiência em algumas circunstâncias que a arte contemporânea nos traz. Quando você vai a uma feira de arte, com certeza já passou por essa situação, há um cansaço que se instala, não é? Naquele excesso todo. E você acaba lançando um olhar que é rápido, que é fugaz, e que dificilmente abarcará toda a experiência que a obra reclama para ela própria, não é? É verdade. Sua primeira exposição no Brasil foi Secret Life of Material, realizada no Rio de Janeiro em 2012. Existe uma continuidade reflexiva desse seu trabalho entre esse trabalho e Speech? Olha, Fernanda, sim, existe. Estas duas exposições, elas meio que se fecham e que fecham um pequeno ciclo no meu trabalho,
que fala sobre o expor e sobre o material na obra de arte. Secret Life of Materials era uma ficção que falava sobre de que maneira os materiais podem ser personificados, de que maneira eles podem ter estímulos próprios, um ânimo próprio, de que maneira eles podem impor uma maneira de fazer a obra. E esta speech, fala sobre o expor a arte. Então fecha um ciclo sobre o material e sobre o fazer. As duas elas negam um pouco a condição aurática, a condição especial da obra de arte em si. Nenhuma obra é conclusiva, é tudo um estudo e uma ficção que está sendo mostrada. Tiago, geralmente é mais fácil, assim, de uma obra, de uma exposição, você dali partir para a criação da sua próxima? Neste caso foi. O meu percurso e a minha maneira de fazer, ele é diverso e não é muito linear. Por vezes apoio-me em questões, por vezes é um fazer espontâneo em que as questões elas vêm mais tarde, a explicação do que eu fiz vem mais tarde e muitas das vezes as obras acabam por ser reorganizadas de uma maneira que também não era previsível no início. E acho que o interessante desse jogo é ser exatamente isso, é um certo grau de imprevisibilidade. Tiago, na mostra também tem um azulejo do século XV, né? Qual que é o sentido dessa peça na sua exposição? Então, da mesma maneira que eu estava dizendo que esta exposição mostra diversos registros, diversos mediums, obras de diversas naturezas, eu achei importante para esta exposição também ter uma questão de não ser tudo feito por mim, nem todas as obras terem sido feitas por mim, mas ter valores patrimoniais ou arqueológicos, que são de museu, no fundo, e estes valores eles andam muito próximo da arte, ela mesma. Este azulejo é uma peça interessante porque ela tem 500 anos, é uma peça antiquíssima que foi comprada por Dom Afonso V, vinha de Valência ainda era árabe, portanto é uma peça que à partida é mais antiga até do que o próprio Brasil, não é? E ela tem uma coisa muito interessante, é que na mesma peça ela tem um programa ornamental na parte da frente, com os brasões, com uma heráldica, uma coisa própria do século XV, e na parte de trás tem um rabisco da pessoa que fez o azulejo, um rabisco espontâneo. E o que eu quero dizer com esta peça é que parece que a história ela filtra o que vai chegar depois de 500 anos às pessoas. Não é? Nós temos rabiscos do Rafael, do Miguel Ângelo, mas dificilmente temos rabiscos com 500 anos de alguém anónimo, não é? E esta peça tem essa coisa de devolver uma voz a este artesão que é um artesão anónimo, não é? Que não se sabe quem é. Tiago, você também apresenta uma série de pinturas abstratas, né? Algumas são esquemáticas, quase projetos, e ora apresentam situações próximas do real, paisagens, naturezas mortas. Como é que você pode definir a sua pintura? Bom, a pintura aqui, ela ocupa, nesta exposição especificamente, no Speech, ela ocupa um papel muito diferenciado e um papel tensionado também. Ela, da mesma maneira que todos os outros objetos, eles mostram situações de tensão do dispositivo em relação ao espectador, aqui a pintura ela também se vê dobrada, vamos lá, a ter um papel performático face ao espectador. A pintura aqui é uma espécie de uma ficção, ela serve para tudo ou para quase tudo, menos para aquilo que nós esperamos, que é uma contemplação mais amena, mais suave, ela serve de aflição, serve de ferramenta, serve de teste, serve de projeto. Basicamente é isso. Bom, você está aqui no Brasil há 3 anos. A realidade brasileira mudou o seu trabalho artístico? Olha, mudou e não mudou. Eu continuo a ser a mesma pessoa, apesar de mudar para o Brasil ser uma mudança bastante profunda, não é? Um país completamente diferente de Portugal, tem uma realidade completamente diferente. E acho que também tem levado um tempo a perceber o que é o Brasil e o que é que pode ser o Brasil para mim. Eu, no meu trabalho, eu relaciono-me sempre com o ambiente, mais ou menos, com o ambiente formal, com a criação de outros artistas, com o ambiente informal, com o ambiente de rua. Então, acho que, inevitavelmente, eu carrego também já um pouco esta experiência do Brasil. Tá ótimo, Tiago. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Band News TV. Obrigado. Recebemos o artista plástico Tiago Mestre, que inaugura hoje a exposição Speech na Galeria Virgílio, em São Paulo. A mostra fica em cartaz até o dia 10 de outubro. A coluna Giro Arte vai ao ar todas as terças-feiras, neste horário, aqui no Band News TV.